Boa noite para todo mundo, os que estão presentes. A Karen está chegando ali também. Boa noite para vocês, tudo bem? Tem ouvinte? Tem ouvinte que não, tem? Não sabem Libras? Ah, são os pais do Tony, ok. Esse é meu sinal. Bom, esse é meu sinal. E hoje nós vamos falar sobre diabetes. Como é que é isso, o que que é. Então a gente vai começar agora. Vamos começar aqui passando os slides e falar sobre o que é diabetes primeiro. Pode ir passando aí. O que se trata a diabetes, né? Nós temos um órgão no corpo, o pâncreas. Você sabe que o nosso corpo é uma coisa que ele precisa, é açúcar, ele precisa de energia, né? Ele precisa de uma certa porcentagem, uma certa quantidade de açúcar para transformar em energia no nosso corpo. E eu vou falar ainda sobre isso durante a fala aqui. Esse açúcar é chamado de glicose. Todos nós precisamos dela. Ela é a principal fonte de energia para o nosso corpo, a glicose. Nós precisamos dessa energia constantemente para viver. E a diabetes está relacionada com esse nível de glicose. A gente vai já falar. E aí se torna uma doença por causa disso, né? Muito antigamente as pessoas se alimentavam constantemente de frutas, verduras, né? Tinham alimentos muito naturais, muito cheios de vitaminas e fibras. Mas a partir de certo momento a industrialização trouxe alimentos que nos trouxeram prejuízo, né? E aí a pessoa precisa de uma substância chamada insulina quando ela sofre de diabetes. Essa é uma substância fabricada para nos ajudar, para o nosso corpo poder trabalhar direito. A gente faz academia, a gente cansa, né? A gente sua, cansa, né? Falta o fôlego. Quando a gente está em repouso normal, descanso, a gente não sente, mas depois de ter feito muito exercício, as nossas energias baixam e a gente sente cansaço. Algumas pessoas, por causa disso, tomam suplementos. Eles ajudam o pâncreas, né, Vocês já viram, né? Academias tem esses produtos, né? Ajudam o pâncreas a trabalhar para produzir energia, produzir insulina. Nós produzimos
essa energia a partir da quebra do açúcar no nosso corpo, né? Do uso da glicose no nosso corpo. O nome diabetes mellitus o nosso pâncreas está com um problema e aí ocorre a diabetes mellitus. Ele não produz a insulina, ele para de reproduzir e ele é o responsável por isso. Nossos organismos são diferentes uns dos outros, mas o pâncreas trabalha sempre para produzir insulina, quebrar a glicose e nos dar energia. Como é que ele trabalha? Como é que é isso? Como é que acontece isso? A gente vê que o açúcar, né? Você, quando toma refrigerante, há muito açúcar ali dentro. A gente às vezes nem sabe a porcentagem, né, que tem de açúcar. Pessoas diferentes precisam de quantidades diferentes, né? Porque nós temos organismos, estruturas corporais diferentes e a gente consome energia de forma diferente. E nós devemos consumir os alimentos de acordo com a necessidade que cada corpo sente, que cada organismo sente. Se a gente toma muito açúcar, ele fica em excesso. A gente precisa ter cuidado com a nossa nutrição e balancear carboidratos, o consumo de açúcar, proteínas e tudo mais. Se a gente exagera nelas, a gente força o nosso corpo. Existe uma porcentagem para cada um desses. Aqui é o trabalho do açúcar, né, sendo quebrado pela insulina, né? A gente usou aqui esse desenho, essa animação que parece uma fábrica, né? A máquina precisa ser bem azeitada, bem untada para trabalhar bem. E nosso corpo precisa de certas coisas para trabalhar bem. Doutor Nilson, eu vou fazer uma interrupção para... Aqui é o açúcar, né? O açúcar entra no nosso corpo, ali algo normal. Tem um tipo de diabetes chamado 1. Ele para. O pâncreas para de fazer insulina, para de fabricar insulina. O tipo 2, ele está produzindo insulina. Mas há uma resistência à insulina e aí o açúcar aumenta no sangue. As nossas células aqui usam a energia da quebra do açúcar, das moléculas de açúcar. Ela vem da glicose, né? A glicose está entrando ali na célula, vou lhe mostrar lá. Ela absorve a insulina e consegue transformar em energia. E aí tem um outro tipo de doença relacionada a isso, que é o bloqueio, né? A insulina não entra na célula e ela fica cheia de glicose, né? Tem o tipo 1 e o tipo 2. Pode passar o próximo aí. Os dois tipos são diabetes, mas há sintomas diferentes, há consequências diferentes. Algumas pessoas têm depressão, algumas pessoas ficam com estresse, as pessoas têm... Pode ser hereditário, pode ser causado por um problema emocional.
O pâncreas, esse responsável pela insulina, ele com o fígado, eles fazem o metabolismo, né? Eles são responsáveis por isso. Então pode haver alguma coisa que cause esse problema, né? Alguma coisa deflagrou o problema. Pode ter sido um problema no fígado, um forte estresse, um trauma emocional. Alguma coisa pode desencadear o problema do diabetes. É preciso fazer um diagnóstico, né? As pessoas sentem muita sede, um excesso de necessidade de urinar, fome, uma fome constante. A pessoa come e acaba uma hora sente fome de novo, 2 horas sente fome. Um cansaço, sono, emagrecimento rápido. Não é aquele emagrecimento que é lento, não, é rápido. Mas isso depende de cada pessoa, pode acontecer isso. Formigamento. Aquela sensação de formigamento em mãos e pés. Ou nas mãos ou nos pés. Dormência. Você não sente, você toca numa parte do corpo e você não sente nada. Você sente peso ou uma dor nas pernas. É outra sensação que acontece. A pessoa fica doente e demora muito tempo para ficar curada de uma doença que você não vai se pensar muito. Então demora muito tanto. Para outras pessoas sem diabetes, a cura de uma doença é mais fácil, a infecção seria mais fácil, mas aí o diabetes demora mais tempo. Algumas pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem que tem diabetes. E come muito fora de casa, né, por causa do trabalho, por causa da situação de trabalho e tal. Ela está sempre ocupada, então come fora de casa, desregrado. Tem gente que adora doce, come muito doce. Come pouco sal, mas come muito doce. Se ele não tem diabetes, ele sente o doce com mais facilidade. O diabético tem dificuldade. E às vezes se acostuma em comer coisas mais doces, muito doces, exageradamente doces. Parece que esse limite do paladar se perde. A pessoa fica com essa sensação de necessidade de mais açúcar por causa do diabetes. É importante pesquisar diabetes em todas as pessoas com mais de 40 anos. Você tem um histórico familiar de diabetes? A sua família tem? Então é preciso. Você tem a probabilidade. Se o seu trabalho é estressante, se você está acima de 40 anos, é bom pesquisar, é bom ver, fazer exame, para ver se você tem ou não, desenvolveu ou não diabetes. E a gente tem tecnologias que nos ajudam a fazer isso. A diagnosticar. Na urina, é possível descobrir. Você toma água, ela vai para o estômago, passa pelo pâncreas, faz o trabalho que ela tem que fazer ali, o fígado também. E depois de fazer esses caminhos, ele vai para a urina. E na urina você pode encontrar resíduos. A água tem
papel de limpar o nosso organismo, de fazer uma purificação, de levar aquilo que não é bom, que o nosso corpo vai descartar também. E aí um dos vetores é a urina, né? Pela urina. E no exame de urina é possível perceber que há a presença de açúcar ali. Se você vai ao laboratório, vai fazer um exame de glicemia. Glicemia não é um açúcar. Glicose é açúcar. Glicemia são coisas diferentes. São palavras parecidas, mas são coisas diferentes. A maioria diz que você, em jejum, né, sem ter comido nada 8 horas ou 12 horas antes, vai fazer esse teste. De 100 até 170 a 100 é normal. Se está passando de 100 a 126, quase diabetes, pré-diabético. E é preciso fazer alguma coisa para evitar que você desenvolva o diabetes. Se você tem acima disso, significa que você já é uma pessoa diabética. Tipo 1, diabetes, a pessoa se torna, tem uma dependência. Pode ser causada congenitamente, a pessoa pode nascer com essa predisposição, né? Pode ser ocasionada por um problema emocional. É um tipo mais leve, na verdade. O tipo 1, nós temos a produção de um hormônio, né? Essa fábrica de hormônios aqui no nosso corpo, no pâncreas. E aí pode acontecer um problema ali. Há vários problemas que podem causar essa insuficiência, né? Por causa de um problema causado por medicamentos. Pode ser ainda na gestação. Mulheres acima de 25 anos podem desenvolver o diabetes tipo 1. O tipo 2 normalmente é depois dos 40 anos de idade. Eles ocorrem em períodos diferentes da vida. Há crianças jovens, adultos, até os 30 anos de idade, que podem ter o diabetes tipo 1. Diabetes é contagioso? Não, não é contagioso. Porque é no pâncreas de cada pessoa que pode acontecer o problema, né? Normalmente é no pâncreas. Ninguém transmite o diabetes para o outro, né? Você não passa da pessoa para outra. Já o tipo 2, o tipo 1, a pessoa tem diabetes e o filho pode ter, não, ou não, nascer saudável e só depois ele se tornar diabético. Ela pode ficar ali como se fosse incubada. Ele tem anticorpos, por exemplo. Algumas vezes isso é genético.